Quantas vezes você precisou provar seu lugar em um espaço que já era seu por direito? A CEO Adriana Williams estava prestes a descobrir que alguns ambientes ainda tratam competência como se fosse uma concessão, não uma conquista. O salão do Clube Náutico de Newport estava decorado com aquela elegância que o dinheiro antigo sabe exibir sem esforço. Lustres de cristal tcheco refletiam sobre mesas de mogno, enquanto o aroma discreto de rosas brancas se misturava ao som suave de um quarteto de cordas. Era o tipo de ambiente onde negócios de milhões se fechavam entre aperitivos e sorrisos, calculados. Adriana ajustou o blazer Armani Navy e conferiu o relógio Cartier no pulso. 7h15 da noite. 15 minutos de antecedência, como sempre. Sua empresa, a Williams Global Consulting, estava prestes a assinar o maior contrato da história. $100 milhões para reestruturar a cadeia de suprimentos da Hartwell Industries em 15 países. 20 anos construindo uma reputação impecável. Graduação magna cum laude em Harvard. MBA em Wharton. 2 prêmios internacionais de excelência em consultoria empresarial. Clientes em 43 países. Mas naquele salão, nada disso parecia importar para alguns olhares que a acompanhavam. Adriana, a voz ecoou do outro lado do salão. Charles Hartwell III caminhava em sua direção, braços abertos e sorriso genuíno. Pontual como sempre. Isso é o que eu chamo de profissionalismo. Ela sorriu, apertando a mão estendida com firmeza. Charles, o prazer é meu. Estou ansiosa para formalizar nossa parceria. E eu não poderia estar mais confiante na escolha. Seus resultados com a Morrison Corp foram extraordinários. 23% de aumento na eficiência, não é? 24,7% para ser exata. Adriana abriu a pasta executiva de couro italiano. Trouxe os relatórios finais e as projeções para os primeiros 6 meses. Acredito que conseguiremos resultados ainda melhores com a Hartwell. Charles folheou os documentos, a expressão mudando para concentração absoluta. Impressionante. Realmente impressionante. Você transformou toda a operação deles na Ásia em apenas 8 meses. Do outro lado do salão, observava-se uma movimentação discreta. Margaret Hartwell, esposa de Charles, caminhava em direção a eles acompanhada de 2 outras mulheres da alta sociedade de Newport. O trio se aproximava com aquela elegância ensaiada que mistura polidez social com autoridade não declarada. Charles, querido. Margaret interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Você não vai nos apresentar a sua consultora? Adriana percebeu a pausa antes da palavra consultora. Uma pausa pequena, mas carregada de significado. Charles, no entanto, não pareceu notar. Claro. Margaret, esta é Adriana Williams, CEO da Williams Global Consulting. Adriana, minha esposa Margaret e nossas amigas Eleanor Whitfield e Patrícia Vanderberg. É um prazer conhecê-las, disse Adriana, estendendo a mão. Margaret olhou para a mão estendida por 2 segundos, antes de cumprimentar com uma pressão mínima. Ah, sim. A consultora que vai... Como é mesmo? Reestruturar nossa empresa. Correto. Vamos otimizar a cadeia de suprimentos global da Hartwell Industries, resultando em economia estimada de $30 milhões nos próximos 2 anos, além do aumento significativo na eficiência operacional. Eleanor, uma mulher loira, de cerca de 50 anos com um colar de pérolas que facilmente custava mais que um carro de luxo, riu suavemente. Que fascinante! E me diga, querida, você estudou onde mesmo? Harvard para a graduação, Wharton para o MBA. Ah, que interessante, murmurou Patrícia, uma ruiva elegante cujos olhos percorriam Adriana de cima a baixo, como se avaliasse um objeto. E há quanto tempo você trabalha com esse tipo de coisa? Adriana manteve o tom profissional. Tenho 20 anos de experiência em consultoria empresarial internacional. Minha empresa possui escritórios em 12 países e já atendeu mais de 200 corporações multinacionais. Margaret trocou um olhar rápido com as amigas. Um desses olhares que carregam uma conversa inteira em segundos. Que impressionante,
Deve ter sido desafiador para você chegar até aqui. O peso da frase pairou no ar como fumaça de charuto. Charles estava distraído, cumprimentando outros convidados que chegavam. Não percebeu a mudança na atmosfera. Todo crescimento profissional tem seus desafios, respondeu Adriana diplomaticamente. Mas resultados concretos tendem a falar por si mesmos. Oh, com certeza, disse Eleanor, com um sorriso que destilava condescendência. Mas me conte, você não se sente um pouco fora do lugar? Em ambientes como este, Adriana sentiu o familiar aperto no estômago. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de confronto velado. Mas nunca na véspera de assinar um contrato de 100 milhões de dólares. Sinto-me perfeitamente confortável em qualquer ambiente profissional onde minha expertise seja relevante. Expertise, repetiu Patrícia, degustando a palavra como se testasse um vinho duvidoso. Claro, mas você deve entender nossa preocupação. A Hartwell Industries é uma empresa tradicional, centenária. Temos uma reputação a zelar. E é exatamente por isso que Charles me contratou, disse Adriana, a voz ainda controlada, mas com uma firmeza crescente, para fortalecer essa reputação através de resultados excepcionais. Margaret se aproximou um passo, baixando a voz como se compartilhasse um segredo íntimo. Querida, vou ser direta porque acredito na honestidade. Nós três representamos as 3 maiores acionistas da empresa depois de Charles, e francamente, não nos sentimos confortáveis com essa escolha. Perdão? Adriana sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Não é nada pessoal, entenda, continuou Eleanor, com um tom maternal ofensivo. É apenas que, bem, pessoas como você tendem a trazer certas agendas para os negócios, e nós preferimos manter as coisas tradicionais. O sangue de Adriana ferveu, mas sua expressão permaneceu serena. 20 anos de experiência haviam lhe ensinado a navegar por águas turvas sem perder a compostura. Pessoas como eu, repetiu ela, forçando curiosidade na voz. Poderia esclarecer a que exatamente está se referindo? As 3 mulheres trocaram olhares novamente. Margaret suspirou como se tivesse que explicar algo óbvio para uma criança. Querida, não vamos fazer de conta que não entendemos umas às outras. Você é diferente das pessoas com quem estamos acostumadas a fazer negócios. E isso traz complicações. Complicações? Questões de diversidade, cotas, todas essas tendências modernas, disse Patrícia, gesticulando vagamente. Nós preferimos contratar baseado no mérito puro, não em outras considerações. Adriana respirou fundo. O salão continuava em seu ritmo elegante ao redor delas, conversas animadas e risos discretos criando uma trilha sonora irônica para aquela humilhação pública. Interessante, disse ela, abrindo a pasta novamente, porque os méritos estão todos documentados aqui. Quer dar uma olhada? Não é necessário, disse Margaret, com um gesto de mão dispensivo. Tenho certeza de que suas credenciais são adequadas para certo tipo de cliente. Mas a Hartwell Industries tem padrões muito específicos. Padrões que incluem discriminação racial explícita. O silêncio que se seguiu foi cortante. As 3 mulheres pareceram genuinamente chocadas que Adriana tivesse dito em voz alta o que todas estavam pensando. Como se atreve? Sibilou Eleanor. Isso é uma acusação gravíssima. É uma observação baseada em evidências, respondeu Adriana, ainda controlada. Vocês questionaram minha competência sem conhecer meu trabalho, insinuaram que não pertenço a este ambiente e sugeriram que fui contratada por cotas, não por mérito. Se vocês têm uma explicação alternativa para esse comportamento, eu gostaria muito de ouvir. Margaret se impertigou, o rosto ruborizando. Eu não vou aceitar ser acusada de racismo por uma consultora negra competente? Adriana completou a frase. Podem terminar a frase, Margaret. Já demonstraram claramente o que pensam. Nesse momento,
Charles se aproximou, percebendo finalmente a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? As 4 mulheres olharam para ele em silêncio tenso. Margaret foi a primeira a falar. Charles, sua consultora acaba de nos acusar de racismo. É absolutamente inaceitável. Adriana? Charles olhou confuso. O que aconteceu? Adriana fechou a pasta lentamente. 20 anos de carreira, centenas de apresentações, milhares de horas de trabalho. Tudo para chegar neste momento. Charles, sua esposa e amigas deixaram muito claro que não se sentem confortáveis trabalhando com pessoas como eu. Questionaram se pertenço a este ambiente, insinuaram que fui contratada por diversidade e não por competência, e sugeriram que trago agendas e complicações indesejadas para a empresa. Charles pálido. Margaret, isso é verdade? Eu estava apenas expressando preocupações legítimas sobre adequação cultural. Adequação cultural? A voz de Charles subiu um tom. Adriana é a consultora mais qualificada que já conheci. Seus resultados são inquestionáveis. Charles, querido, disse Margaret, tentando soar maternal. Você é muito ingênuo sobre certas questões. Há implicações que você não considera. As únicas implicações que considero são os 24,7% de aumento na eficiência que ela entregou para a Morrison Corp. Charles interrompeu, claramente irritado. E os 100 milhões de dólares que ela vai nos economizar. Adriana observou a discussão em silêncio. O casal começava a atrair olhares curiosos dos outros convidados. Algumas pessoas se aproximavam discretamente, fingindo admirar as flores próximas enquanto tentavam ouvir a conversa. Charles, ela disse finalmente, a voz calma, mas firme. Acredito que seria melhor conversarmos em particular. Ele assentiu, ainda visivelmente perturbado. Claro, vamos ao escritório. Na verdade, Adriana disse pegando sua pasta. Não será necessário. Ela se virou para Margaret e suas amigas, que observavam com uma mistura de curiosidade e desafio. Senhoras, obrigada por esclarecerem suas posições. Tornaram minha decisão muito mais fácil. Que decisão? Perguntou Patrícia com um tom de superioridade que sugeria que Adriana não tinha poder de decisão alguma. Adriana sorriu pela primeira vez na noite. Não um sorriso social, mas um sorriso genuíno de quem acabou de entender perfeitamente onde estava pisando. A decisão de cancelar o contrato com a Hartwell Industries. O silêncio foi instantâneo e total. Até o quarteto de cordas pareceu pausar por um momento. Você não pode fazer isso, gaguejou Eleanor. Já está tudo acertado. Na verdade, posso sim. O contrato ainda não foi assinado, e minha empresa tem uma política muito clara sobre ambientes de trabalho discriminatórios. Não trabalhamos com organizações que não respeitam a dignidade de todos os profissionais envolvidos. Charles estava em choque. Adriana, espere. Isso é um mal-entendido. Podemos resolver? Charles, você é um homem íntegro e um excelente CEO. Mas sua empresa claramente tem problemas estruturais que vão além da logística. Não posso colocar minha equipe e minha reputação em uma situação onde serão constantemente questionadas por critérios que nada têm a ver com competência profissional. Margaret se recuperou da surpresa inicial e assumiu um tom ameaçador. Você não faz ideia do que está fazendo. Nós temos influência neste mercado. Podemos tornar sua vida profissional muito difícil. Adriana riu. Um riso genuíno, quase aliviado. Senhoras, vocês claramente não pesquisaram adequadamente antes de vir me confrontar. Deixem-me esclarecer algumas coisas. Ela abriu a pasta novamente, mas dessa vez com uma confiança que irradiava autoridade. Minha empresa faturou 250 milhões de dólares no ano passado. Temos clientes em 43 países, incluindo 12 empresas da Fortune 500. Acabei de recusar ofertas da Unilever e da Mercedes-Benz para manter a agenda disponível para a Hartwell. E vocês acham que podem me intimidar? Patrícia tentou intervir. Isso não muda o fato de que sou negra. Adriana interrompeu. Vocês estão certas. Não muda.
Também não muda o fato de que transformei a Morrison Corp na operação mais eficiente da América Latina, ou que a Samsung me ofereceu 150 milhões para reestruturar suas operações na Europa, ou que o governo alemão me convidou para coordenar a digitalização de sua cadeia de suprimentos nacional. Ela fechou a pasta com um estalo seco. O que vocês não entendem é que não estão me fazendo um favor ao trabalhar comigo, é o contrário. E acabaram de perder a oportunidade de transformar a Hartwell Industries em uma das empresas mais eficientes do planeta. Charles tentou uma última vez. Adriana, por favor, não deixe que isso estrague. Charles, isso não estragou nada, apenas revelou algo que já existia. Ela olhou diretamente para Margaret. Sua esposa e amigas fizeram questão de deixar claro que não sou bem-vinda aqui. Estou simplesmente respeitando essa preferência. Margaret, agora visivelmente nervosa, tentou recuar. Talvez tenhamos nos expressado mal. Não, vocês se expressaram perfeitamente. Adriana se virou para Charles. Eu genuinamente espero que encontrem um consultor que atenda a todos os seus requisitos específicos. Embora duvide que conseguirão os resultados que eu entregaria. Ela caminhou em direção à saída, passos firmes e postura ereta. O salão inteiro observava agora, conversas interrompidas e olhares fixos na cena que se desenrolava. Na porta, ela se virou uma última vez. E Charles, o contrato que acabaram de perder incluía uma cláusula de exclusividade de 2 anos. Isso significa que eu não poderia trabalhar com nenhum de seus concorrentes durante esse período. Ela sorriu. Acho que a Brennan Industries ficará muito interessada em saber que minha agenda acabou de se abrir. A menção da Brennan Industries, principal rival da Hartwell, fez o rosto de Margaret empalidecer. Charles fechou os olhos, como se fisicamente sentisse o peso do que acabara de acontecer. Adriana saiu do clube náutico com a mesma elegância com que havia chegado, mas agora carregava algo diferente. A satisfação silenciosa de quem acabara de ensinar uma lição de respeito que custaria 100 milhões de dólares. No estacionamento, ela ligou o carro e pegou o telefone. David, sou eu. Pode cancelar o contrato da Hartwell. Sim, todo ele. Não é sobre dinheiro. É sobre princípios. Ela desligou e dirigiu em silêncio pelas ruas de Newport. Pela janela, as mansões da alta sociedade passavam como fantasmas elegantes na noite. 3 dias depois, os jornais especializados noticiaram que a Brennan Industries havia contratado a Williams Global Consulting para um projeto de reestruturação avaliado em 120 milhões de dólares. O mesmo dia em que a Hartwell Industries anunciou perdas do 3º trimestre, 20% acima do projetado, Margaret Hartwell nunca mais questionou as qualificações de uma consultora baseada na cor de sua pele. E Adriana Williams continuou, provando a cada projeto bem-sucedido que competência não tem cor, mas dignidade não é negociável. Histórias como a de Adriana nos lembram que o verdadeiro poder não está em aceitar o desrespeito, mas em ter coragem suficiente para recusá-lo. Se esta narrativa te inspirou a refletir sobre dignidade, respeito e o verdadeiro valor da competência, inscreva-se no canal para mais histórias de pessoas que transformaram a adversidade em fortaleza. Porque quando respeitamos nossa própria dignidade, ensinamos o mundo a fazer o mesmo.